Aí se a pessoa diz assim, olha, por mim eu não queria mais nem estar aqui vivendo. Meu Deus, não, mas tu tem tudo. Eu tinha tudo o que consideravam, o que era o protocolo, que eu tinha comprado a ideia de que com esse tudo era o meu passaporte para a vida dos sonhos. E aí? O que fazer com isso? Né? Quando nós mesmos começamos a nos questionar sobre o sentido e o significado das coisas a partir de um sentir de vazio. Porque, que nem a Carol trouxe, o sentir, as emoções, existe muito tabu sobre emoções e sentir. Porque, pro lado do homem, ele precisa reprimir muito das suas emoções, muito do seu sentir, para se provar enquanto uma masculinidade sarada, viril. E isso é reprimir partes muito importantes do nosso ser. Quando eu comecei a entender as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu comecei a encontrar pessoas que também passavam pelo que eu estava passando, de querer viver com mais significado, viver com mais propósito, eu passei a reconhecer essas partes em mim e a integrar essas partes em mim. A gente sabe que tem profissionais que trabalham com isso, tem terapeutas, tem psicólogos, tem psiquiatras que fazem esse papel e que estão aí para nos dar suporte. Mas quais são as pessoas que têm acesso verdadeiro a esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento no seu dia a dia, numa constância? Porque muitas vezes não se tem os recursos para isso, ou não se tem ainda um entendimento de que, bom, as minhas emoções também são causadoras das minhas doenças, também me afligem, também são os meus desafios. Porque as doenças emocionais, as doenças da alma, as doenças da mente, da nossa psique, elas são encaradas como loucura. Isso faz com que nós, no nosso íntimo, acabemos construindo paredes para não olhar para isso, para não se identificar com esses níveis de problema. Porque é mais fácil reconhecer as feridas da carne, da matéria, os machucados, para poder curar e para poder cuidar e curar. E as nossas emoções? Então, quando eu encontrei pessoas que também estavam fazendo essa caminhada, esse trabalho, e eu comecei a compartilhar aquilo que eu estava sentindo, começaram a vir os entendimentos, começaram as fichas a se conectarem, os pontos a se conectarem. Isso facilitou um monte para com que eu atravessasse aquele período desafiador e começasse a encontrar mais significado, encontrar mais propósito e principalmente encontrar a mim mesmo nessa caminhada, que foi conhecendo a mim mesmo, que eu fui reconhecendo aquilo que fazia sentido, aquilo que eu estava querendo. Eu até considero que a partir de reconhecer aquele vazio é que eu comecei a viver, que eu comecei a preencher a minha vida com coisas que tinham significado para mim. Da mesma forma, chegou um momento que para mim foi o mais difícil, que foi o auge dessa crise, de toda essa catarse emocional, de tudo isso que veio à tona, que foi parar de negar, parar de tapar o sol com a peneira, parar de colocar para debaixo do tapete com medo de olhar. Então, no momento, eu respirei e comecei essa jornada para dentro de mim, sozinha mesmo. Eu permaneci sozinha por mais de 1 ano, indo na profundidade, naquela profundidade que até dá medo de ir, com medo do que eu vou encontrar lá dentro. Eu tenho que ter coragem de não negar, de ir lá e olhar o que tem ali. Porque é só olhando para o que a gente está sentindo, para o que a gente está vivendo, buscando entender o que está acontecendo, que é possível reconhecer. E é através do reconhecimento que aos poucos a cura vai acontecendo. A própria pessoa curando a si mesmo, acolhendo o que está sentindo. Eu parei de lutar contra o vazio, eu parei de lutar contra aquele sentimento e acolhi. E a minha terapeuta foi a caneta, e o papel foi meu melhor amigo. Naquele momento é o que eu tinha, e foi isso que foi me ajudando a me resgatar daquele abismo que eu estava. Aí me conhecendo, porque eu não me reconhecia mais, eu não sabia quem que era aquela pessoa que eu via no espelho e nem o que ela estava fazendo aqui. E eu fui compreendendo qual que era o verdadeiro motivo dessa crise ou desse estado que eu estava vivendo.
e fui percebendo que é a consciência que dá significado às coisas. Então não era que as coisas, que a vida não tinha sentido, mas era a forma com que eu estava olhando para tudo que fez com que aquele sentido não se sustentasse. E foi um processo que hoje, olhando para trás, eu percebo que foi lindo. Teve todas as suas dores, os medos, foi muito intenso e foi por um tempo grande, né? Essa metamorfose, essa transformação, mas o vazio foi o meu despertar. Foi passar por isso que me permitiu despertar para conhecer a mim mesmo, para expandir a consciência, para perceber o mundo, as pessoas e a vida de outra forma. E eu não sei se faz sentido para ti, se isso que a gente está compartilhando aqui entra em ressonância com algum momento que tu está vivendo da vida, ou que tu viveu, ou se isso não se encaixa em parte alguma. A nossa intenção com esse momento é trazer para a pauta, trazer para o dia a dia esses temas. Porque muitas vezes a gente acaba não percebendo no nosso íntimo que algumas coisas estão nos chamando para serem olhadas. E então, se a gente não acaba tendo contato com isso no nosso dia a dia, isso vai se acumulando, se acumulando e cada vez ficando mais difícil de ser trabalhado. A nossa proposta com falar sobre coisas que ninguém quer falar é justamente para ter um canal, um espaço, um ambiente onde a gente possa se conectar com pessoas que passam, que já passaram ou que ainda vão passar por experiências desafiadoras e que a gente se ancore, se apoie. Olha, vem cá, como é que está sendo esse momento para ti? Quais são os desafios que tu está enfrentando? Quais são os medos e as dores que hoje estão surgindo para ti? Porque quando a gente começa a olhar e reconhecer, a gente traz essa oportunidade de curar. Quando é reconhecida uma ferida, uma dor, um desafio, é que a gente começa a encontrar os meios de superar e seguir adiante, avançar, ter o aprendizado e evoluir. E esse é o convite, então, para todos nós que somos humanos em desenvolvimento. Se tu tá passando por algo parecido com isso, tem alguma dor, ou conhece alguém que tá passando, vamos se conectar. Vamos passar por esse momento juntos, nos apoiar. A gente não tem todas as respostas, a gente ainda passa por muitos desafios na nossa caminhada também. Mas eu percebo que quando a gente tá junto, quando a gente forma essa egrégora e pode ter uma partilha sincera desde o nosso coração, falando sobre as nossas vulnerabilidades, sobre coisas que são tão profundas e mexem tanto com a gente, isso vai fortalecendo e vai até diluindo esse sentimento, porque aí eu começo a perceber que sim, o mundo pode acolher, eu posso falar sobre isso, sem ser rotulada, sem ser criticada, sem ter medo de que as pessoas vão dizer ai, que repetitiva essa pessoa que só fala sobre isso, porque às vezes é o que a gente mais precisa nesse momento que está enfrentando isso, é falar sobre isso e ter esse acolhimento. Então vamos se conectar. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, que já trouxe algumas coisas que a gente falou aqui, falta de sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou sentindo coisas que eu não consigo identificar, compartilha também. Isso que pode estar ajudando muito uma pessoa que de repente se vê sozinha para estar lidando com uma coisa gigantesca, uma coisa que pega bem aqui no coração, na alma. Então vamos se unir para fazer esse processo juntos. Vem para cá, para esse espaço de conexão, porque a gente pode estar sempre conectados em todos os lugares que a gente está.